Sabe aquelas questões de concurso que a gente olha e pensa, nossa, por onde eu começo? Pois é, muitas vezes parece um bicho de sete cabeças. Mas o segredo, na verdade, está em traduzir essa história toda para a linguagem da matemática. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos desvendar juntos, passo a passo, uma questão clássica de sistema de equações e ver como a lógica deixa tudo bem mais simples. Então vamos lá. O nosso desafio de hoje é este aqui. Para ir de casa ao trabalho, o Ricardo pega o ônibus A, que faz um percurso de 17 quilômetros, ou o ônibus B, com um percurso de 12 quilômetros. No mês passado, ele usou esses ônibus 23 vezes no total e a distância percorrida foi de 326 quilômetros. A grande pergunta é, quantas vezes ele pegou o ônibus A? As opções são A, 10 vezes, B, 11, C, 12 ou D, 13 vezes. Certo. O primeiro passo aqui é agir como se a gente fosse um detetive, sabe? A gente precisa vasculhar esse texto e encontrar as pistas, as informações mais importantes para conseguir transformar essa história toda numa linguagem que a matemática entende. Ok, então a gente tem duas coisas que a gente não sabe, né? Que são as incógnitas do problema. Quantas vezes o Ricardo pegou cada um dos ônibus? E na matemática, quando a gente não sabe o valor de alguma coisa, a gente dá um nome, uma letra para ela. Então, vamos combinar assim. X vai ser o número de vezes que ele pegou o ônibus A e Y o número de vezes que ele pegou o ônibus B. A primeira pista que o problema dá de bandeja pra gente é o número total de viagens. No total, o Ricardo fez 23 viagens naquele mês. E a segunda pista, que também é super importante, é a distância total percorrida. Somando todas essas viagens, ele andou 326 quilômetros. Perfeito. Agora que a gente já tem as pistas e os nossos suspeitos, que são o X e o Y, já dá para começar a montar o caso. E olha só, como a gente tem duas coisas para descobrir, o X e o Y, a gente vai precisar de duas equações para resolver esse mistério. Vamos pensar na primeira equação. Ela vai ser sobre o total de viagens. É bem lógico, né? Se ele pegou o ônibus A, um número x de vezes, e o ônibus B, um número y de vezes, a soma dessas duas quantidades tem que dar o total de 23 viagens. Faz sentido, certo? Pronto! Tá aí a nossa primeira peça do quebra-cabeça. X mais Y é igual a 23. Simples assim. Agora vamos para a segunda parte, a distância total. O raciocínio é parecido. Cada viagem no ônibus A tem 17 quilômetros. Então, se ele fez x viagens, a distância total nesse ônibus foi de 17 vezes x. A mesma coisa para o ônibus B. Cada viagem tem 12 quilômetros. Então, a distância foi de 12 vezes y. Se a gente somar essas duas distâncias, tem que dar o total que o problema falou, os 326 quilômetros. E com isso a gente chega na segunda equação do nosso sistema. 17x mais 12y é igual a 326. Agora sim, o nosso quebra-cabeça está montado. Muito bem. Com o sistema montado, agora vem a parte de arregaçar as mangas e resolver. Não é mágica, é método. Vamos seguir um passo a passo para encontrar o valor de x, que é o que a questão pede. Para resolver, a gente vai usar um método bem comum, o da substituição. A ideia é pegar a equação que parece mais simples, que no caso é a x mais y igual a 23, e a gente vai isolar uma das letras, deixar ela sozinha de um lado do sinal de igual. Vamos fazer isso com o y. Para isolar o y, é bem fácil. A gente só precisa passar o x para o outro lado da equação. Como ele está somando, ele passa subtraindo. Então agora a gente sabe que y é a mesma coisa que 23 menos x. Guarde bem essa informação, porque ela é a chave de tudo. E agora vem o famoso pulo do gato. A gente vai pegar a segunda equação, aquela maior, 17x mais 12y igual a 326, e no lugar onde aparece a letra y, a gente vai colocar o valor que a gente acabou de encontrar para ela, ou seja, 23 menos x. Olha só como a equação ficou. A grande vantagem de fazer isso é que a gente se livra do y por um momento. Agora a gente tem uma equação com uma letra só, o x, e resolver uma equação com uma incógnita só é bem mais tranquilo, a gente sabe o caminho. Ok, nosso próximo passo é eliminar aqueles parênteses ali. Para isso, a gente precisa fazer a distributiva. O número 12, que está do lado de fora, vai multiplicar todo mundo que está lá dentro. Ou seja, vai multiplicar o 23 e também o menos x. Fazendo essa conta, a gente tem 12 vezes 23 dá 276. E 12 vezes menos x dá menos 12x. Pronto. A equação agora está toda aberta, sem parênteses. Pronta para a gente organizar. Agora é a hora de arrumar a casa. A gente vai organizar a equação deixando tudo que tem x de um lado do sinal de igual e tudo que é só número do outro lado. Então vamos lá.
Do lado esquerdo, a gente tem 17x menos 12x, o que dá 5x. Do lado direito, o 276 que estava somando passa para lá subtraindo, então fica 326 menos 276, que dá 50. Olha só como a equação ficou bem menor e mais simples agora. Estamos quase lá. Se 5 vezes o valor de x é igual a 50, para descobrir quanto vale um x só, o que a gente faz? A gente divide 50 por 5. E o resultado dessa conta é 10. Ótimo! Chegamos num número, 10. Mas a matemática não é só sobre achar números, né? Para a resposta fazer sentido, a gente precisa conectar esse resultado de volta com a pergunta original do problema. Então, a pergunta é, o que esse resultado x igual a 10 realmente significa? Vamos puxar pela memória. Lá no comecinho, o que foi que a gente chamou de x? Isso mesmo, a gente definiu que x era o número de vezes que o Ricardo pegou o ônibus A. Sendo assim, a nossa conclusão é bem direta. Ele pegou o ônibus da linha A exatamente 10 vezes. E com essa resposta em mãos, a gente volta lá para as alternativas da questão e olha só, o número 10 é exatamente a alternativa A. Problema resolvido, missão cumprida.